Bom dia, irmãos. Bom dia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor para juntos podermos celebrar e engrandecer o nome dEle. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado por estar na tua casa e ter grandioso Deus no estudo da escola bíblica dominical e ter conhecimento, grandioso Deus, da tua palavra. Isso é muito bom para a nossa caminhada do dia a dia. Pedimos a tua direção, teu discernimento e a tua sabedoria para tudo aquilo, grandioso Deus, que vamos fazer hoje, no culto na praça, em todas as atividades do dia, Pai amado, esteja na frente, nos conduzindo e nos orientando. Nós pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos cantar e louvar ao Senhor ao erguermos as mãos. Erguemos as mãos para adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. As mãos pra adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor.
somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. É muito bom estarmos na casa do Senhor para louvarmos ao nosso Deus. E nós vamos estar nesse momento passando para a nossa coluna de intercessão e agradecendo logo de primeiro momento, né, o nascimento da Heloísa, né? E nós estamos gratos a Deus pelo nascimento dessa criança que veio com saúde para alegrar os corações dos familiares e para herança do Senhor no seio da sua família, né? Nós vamos estar orando pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias da internet, família pastoral, Mateus, Anselmo Armani, Carla Vieira, Jorge Wilson, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, André, Dalva. E eu gostaria de comunicar aos irmãos que recebi a notícia do nosso irmão Jonatas, que o André está internado ainda, né, André? Jonatas, aqui no Che Guevara. Ele está enfrentando uma luta muito grande, uma doença, e ficou com febre, teve que ser internado aqui no Hospital Che Guevara. Vamos orar pelo André, membro da Igreja Batista Atos 2, aqui próximo a nós. E Dalva, agradecimento, porque Deus tem nos abençoado nos cultos, nas reuniões de terça-feira. Eu fico feliz porque todos os grupos eles têm se reunido. Às vezes a gente vê grupos se reunindo com menos pessoas do que aquele habitual. Eu já tive, por exemplo, reuniões em minha casa que eu tive 3 pessoas, mas nós não deixamos de nos reunir. E graças a Deus, o nosso grupo ele tem tido uma frequência muito boa, apesar de sermos longe da igreja. Nós temos uma frequência muito boa. E temos visto uma frequência muito boa também no grupo onde lidera a nossa irmã Lindy, né? Os irmãos têm sido fiéis ali, têm estado ali. E os irmãos aqui no grupo do nosso irmão Dirceu têm ali se reunido também com frequência. Mas o grupo ainda está pequeno ali. Tem irmãos que moram perto aqui da igreja, que podem dar o apoio lá. Gostaria que os irmãos dessem esse apoio. Se o irmão ainda não faz parte de nenhum grupo, adote o grupo da casa do nosso irmão Dirceu. E se reunindo na sexta-feira, tem o grupo da casa da Francisca, lá em Irajá. E eles fizeram a sua reunião na sexta-feira, e mais adequado, né, para eles, porque eles querem que o Diego participe também do grupo. O Diego estava lá junto, e eles estão convidando vizinhos, estão convidando parentes. E lá em Irajá nós temos esse trabalho também acontecendo. E pedimos a Deus para que esse trabalho seja multiplicado em outros lares também. Pedimos oração também pelo irmão do Neuci. Não sei se ele avisou. Que quarta-feira, ao sair daqui, nós tivemos ali 3 atropelamentos. 3 motos estavam no chão e a gente não sabia quem estava envolvido.
E hoje Jonatas, então, vindo, e parece que o seu irmão parece que estava com a perna quebrada. Isso mesmo, estava uma coisa realmente ali. Vamos estar orando então por esses três. O irmão Nilci chegou até a comentar com a gente na sexta-feira, quando nós estávamos aqui na limpeza da igreja, do acidente. E a gente tem que orar muito, né, por essa estrada nossa. Tem acontecido muitos acidentes graves. E quarta-feira, quando nós estávamos vindo para a igreja, uma família ficou enlutada. E quando a gente foi saber quem é que tinha sofrido aquele acidente, era uma pessoa próxima a nós também, uma família conhecida nossa. Nós ficamos muito tristes por mais esse falecimento. Ah, que legal! De quem? A Érica hoje está fazendo aniversário. Pedir a Deus, então, já que está aqui em mãos, né? Vamos estar agradecendo também pela vida da nossa irmã Érica, que está fazendo aniversário hoje. Nem parece que tem 60 anos de idade, né? Agora que ela percebeu. Vamos estar orando agora nesse momento, agradecendo a Deus e pedindo. Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse momento onde nós estamos aqui na Tua casa, para ouvirmos a Tua voz em todos os momentos desse culto. E Pai, muito obrigado, Pai, porque temos um Deus que é companhia conosco também nessa reunião. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar. Mas te pedimos, Pai, que a Tua presença esteja alcançando também aquele irmão que não pode estar na igreja nessa manhã, mas que possa sentir a presença do Teu Espírito Santo também nesse culto. E Senhor, continue falando através do culto na internet, que pessoas possam ouvir a Tua voz também sendo proclamada aqui desse lugar, através do louvor e adoração que nós estamos prestando a Ti nesse momento. Pai, toma, Senhor, essa coluna de oração, onde todos os pedidos que foram feitos, responde conforme a Tua santa e bendita vontade. Toma cada irmão que está aqui nessa manhã, sonda os seus corações, vê as suas necessidades. Aquele que vai nos assistir ou que está nos assistindo pela internet, também esteja, Senhor, com esse irmão, abençoando a sua vida. Obrigado, Pai, pela vida da nossa irmã Érica. Dê ainda muitos anos de vida à Tua serva e que ela possa, Senhor, estar sempre dirigida pelo Senhor e guardada por Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, dedique ao Senhor os seus bens. Ao erguer, não. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a Tua misericórdia, grande é o Teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono.
de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Amém. Hoje também a nossa igreja estará realizando o nosso culto na praça, aonde os irmãos também colocam no Facebook esse culto. E a gente vê tanta gente participando desse culto na hora que é colocado, que a gente fica entusiasmado com pessoas que acessam na hora do culto o Facebook e começam ali a participar do culto junto com a gente. E da última vez que a gente fez o culto, nós tivemos aquela praça ali com um bom número de pessoas ali assistindo o culto, e foi muito bacana o nosso culto. Então nós pedimos também à igreja que esteja apoiando. Nós temos irmãos aí que trabalham quando é o culto na praça, irmãos, eles se envolvem mesmo, chegam aqui cedo, antes de sair agora do culto pela manhã, já enchem os seus carros com caixa de som. Eu sou um deles, né, que eu coloco também o equipamento dentro do nosso carro, e chegamos cedo lá para 5 horas da tarde, 5h10, 5h15, no máximo, começarmos o nosso culto para terminarmos às 6 horas da tarde. Então, a gente pode contar aí com esse culto hoje, e gostaríamos de contar com a presença dos irmãos ali apoiando esse trabalho. Irmãos, nós vamos estar lendo a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 73, versículos de 16 a 28. Quero pedir desculpa aos irmãos aí da mídia, que eu não enviei o texto bíblico, depois é que eu fui lembrar, mas eu cheguei aqui na Escola Bíblica Dominical para participar da Escola Bíblica Dominical, e a gente tem tantas atividades antes de começarmos o nosso culto, que a gente muitas vezes nos esquece de colocar o texto bíblico para os irmãos da mídia. Me perdoem os irmãos que trabalham nesse ministério. Salmo 73, de 16 a 28, nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Salmo 73, de 16 a 28, Nova Versão Internacional. Tá. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda.
Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Ajuda-nos a aplicar em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui, esse salmo foi escrito por um homem chamado Asaf. Asaf era levita, por hereditariedade, pertencente à tribo de Levi, descendente de Levi, teve notoriedade quando foi escolhido para entoar louvores ao Senhor na transposição da arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, juntamente com Etã e Emã liderando a adoração. O instrumento que ele tocava eram os símbolos, instrumento de percussão. Foi salmista, escreveu o Salmo 50, e do 73 a 83, ele e sua família escreveram esses salmos. Encarregado da música sacra, Davi nomeou ele como líder principal da adoração, que seria realizada diariamente no lugar onde a arca foi alojada em Jerusalém. Foi um dos líderes na adoração quando o templo de Salomão foi inaugurado e o templo se encheu da glória do Senhor. Imagina ali, irmãos, eles cantando e louvando ao nosso Deus. De repente, a glória do Senhor enche todo o templo. Maravilhoso, né? Asaf, ele teve a oportunidade de ver isso no momento da adoração. Os chamados filhos de Asaf eram um grupo de levitas que foram influenciados pelo legado deixado por Asaf. Os seus descendentes que exerciam a mesma atividade seguindo o seu modelo. O que sabemos é que a expressão filhos de Asaf é uma prova do quanto Asaf marcou a sua época. Então olha como é que esse homem, ele como aquele responsável pelo momento de culto, né, onde os israelitas, eles se reuniam para adorar a Deus. Toda a liturgia do culto era dirigida por esse homem, e ali os sacerdotes ministravam a palavra de Deus ao povo, e Asaf era um homem que estava sempre à frente desse trabalho litúrgico na casa do Senhor. Mas a gente pode ver, irmãos, que mesmo para aqueles que estão à frente da obra do Senhor, estão abraçados em um ministério, na obra do Senhor, muitas vezes vem uma dúvida, vem uns questionamentos, né? E Asaf abre o seu coração para aquilo que ele estava observando, que os ímpios prosperavam, que era mais fácil a vida dos ímpios, inclusive a sua saúde muitas vezes era melhor, os seus empreendimentos prosperavam muito mais do que os deles. Eles não tinham muita preocupação, eles debochavam até de Deus em sua maneira de falar, e nada acontecia com essas pessoas. Esses questionamentos começaram a entrar no coração de Asaf. Mas o que acontece? Quando ele vê tudo isso, e logo no versículo 1, eu gostaria que botasse o versículo 1, acho que está no versículo 1 desse capítulo 73, acho que é o primeiro ou o segundo. Olha como é que ele começa falando a respeito
daquilo que ele estava sentindo. Olha como é que é o versículo 1, esse, né? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Continua para mim. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. E olha quantas vezes isso já não nos atingiu, né? A gente quase tropeçou, quase que a gente caiu com alguma coisa que aconteceu na nossa vida cristã. Alguma coisa nos fez escorregar, tropeçar, e quase a gente caiu. E esse homem quase caiu por causa desses questionamentos. Continua o texto. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Irmãos, quando ele olhava para o lado, ele via: será que vale a pena adorar a Deus, se dedicar a Deus? Mas quando a gente se aproxima de Deus, e o tema é quando buscamos estar na presença de Deus, nós começamos a ter o verdadeiro discernimento que vem do Senhor. Porque esses questionamentos vêm daquilo que está no nosso coração, vem das questões humanas, do entendimento humano. E ele precisava de um esclarecimento. E aí Deus já começa a mostrar para ele: olha, eu vou te mostrar como será o futuro. E no versículo 16 diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Como é que ele começou a entender as coisas de Deus? Quando ele foi para a casa do Senhor, onde ele buscou estar perto de Deus, ele passou a ter um discernimento melhor. Aí, no versículo 18, olha o que diz. Ele começa a ver. Eu vou aproveitar bem os irmãos aí do nosso Data Show. Certamente os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Ele começa a entender: espera aí, Deus não deixa que eles trilhem um caminho também que é só caminho de tranquilidade, caminho plano, caminho sem nenhum acidente. Não, Deus também coloca obstáculos em suas vidas, e eles não são só aqueles que tropeçam, mas eles tropeçam e caem. Já Asaf não, ele quase escorrega, mas ele não quase escorrega nas coisas de Deus, não, porque se ele continua caminhando nos caminhos do Senhor, os caminhos que o Senhor vai fazer são caminhos planos, caminhos preparados, caminhos retos. E a Bíblia inclusive nos diz para que nós façamos caminhos retos para nós, que nós procuremos esses caminhos. Nós podemos até escorregar em nossos próprios raciocínios, mas agora nos planos de Deus não. Ele vai estar nos guiando aos caminhos certos, aos caminhos planos que Ele estará preparando para nós. Mas aqueles que seguem o caminho dos ímpios, eles andam em terrenos escorregadios e os faz ir à ruína. E ele vê o futuro dos ímpios, e ele vê o caminho que ele está trilhando não vai ser igual o caminho dos ímpios. Versículo 18: serão lançados à destruição, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo capítulo 1 fala sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo também. Versículo 19:
vou usar bastante o pessoal aí, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Irmãos, quando nós cremos que Deus está preparando o nosso futuro e que o nosso futuro já está preparado pelo Senhor e Ele está nas mãos de Deus, nós não tememos o futuro. E principalmente quando chega aquele futuro que se chama futuro para a eternidade. Futuro para a eternidade. Olha, eu me lembro de um sepultamento de um tio meu. Depois me disseram, olha, tio Ari, ele se converteu a Cristo como Salvador antes de partir para a eternidade. E aí, quando as filhas estavam ali cuidando do tio Ari e começaram a ir no hospital, tinha uma música que ele gostava muito de cantar, que era: o mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos. E as filhas começavam a cantar isso lá no hospital para o tio Ari, e ele começava a balbuciar o hino. E olha, ele sabia que brevemente, no seu futuro da eternidade, o mestre estaria com ele. E o seu futuro não foi um futuro horrível de se esperar, mas olha, antes ele vivia em uma vida no qual ele buscava nos espíritos a resposta para a sua vida. Ele era espírita, e era nos espíritos que ele buscava os aconselhamentos para a sua vida, e nos espíritos que ele buscava as respostas. Mas quando ele encontrou em Deus a resposta, ele sabia que o futuro estava preparado em Deus para a sua vida. Ele estava pronto para entrar num futuro eterno com Deus. E olha como é difícil para as pessoas quando chega essa hora. Olha quantas vezes eu vou em um sepultamento onde as pessoas estão felizes por saber que logo depois se encontrarão com os seus familiares. É logo depois mesmo. Logo depois. Eu sei que logo depois estarei encontrando com o pastor Oswaldo na eternidade. Sei que estarei encontrando logo depois com a irmã Eli na eternidade, meu pai e a minha mãe. E é tão bom saber que na eternidade eu vou já ter pessoas me esperando lá. E vai ser muito melhor do que a vida que eu estou vivendo aqui. O meu futuro vai ser sempre melhor. O nosso futuro com Deus é sempre melhor. Então, se você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, não fique preocupado. Entregue seu amanhã a Deus. Entregue seu futuro a Deus. E você terá um discernimento do futuro dado por Deus. Não vai ser uma coisa inventada pela mente humana, não. Nem uma enganação que venha do diabo. Será uma certeza em Deus de que no futuro Ele estará cuidando de nós. Ele estará conosco, suprindo todas as nossas necessidades e principalmente as nossas vidas na eternidade. Em segundo lugar, quando buscamos estar na presença do Senhor, guardamos o nosso coração. O livro de Provérbios, logo assim que eu estava preparando os tópicos, e me veio isso. E ele precisava guardar o seu coração, e é em Deus que ele chega ali, coloca o seu coração e guarda o seu coração de tudo aquilo que estava em seu coração. Por quê? Quando a gente vê ele falando, logo depois do capítulo 2, e ele falando, não, que eu via isso, que eu via aquilo, que eu via aquilo outro, isso partia da onde? Externamente? Na vida de Asaf? Não, estava partindo de dentro do seu próprio coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é
enganoso. Então, o próprio coração de Asaf, mesmo estando ali ministrando, ele estava pregando uma peça na mente de Asaf. Os sentimentos estavam falando mais altos do que a própria compreensão que ele já tinha de Deus. E ele precisava guardar o seu coração. O livro de Provérbios diz assim, capítulo 4, versículo 23: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A vida de Asaf estava dependendo daquilo que estava, ou de aonde estava o seu coração. O seu coração passou a estar na dúvida, na vida dos outros. Olha como é que eles prosperam, olha como é que está tudo certo, vale a pena. Seu coração estava enganando ele. Ele precisava guardar o seu coração. E como guardar o seu coração? Olha, acima de tudo, guarda o seu coração. Quem pode guardar o meu coração? Deus pode guardar o nosso coração. É a Ele que nós devemos entregar o nosso coração. E quantas vezes, dentro mesmo da própria igreja, tem pessoas que estão deixando o seu coração falar mais alto do que o discernimento que o Espírito Santo nos dá. A verdade é essa. Não deixe o teu coração te enganar, não. Não deixe o teu coração falar coisas que venham a te afastar de Deus. Não. Esteja sensível à voz de Deus. Mas para estarmos sensíveis à voz de Deus, temos que ter uma comunhão com Ele, buscar estar perto dEle. Perto dEle. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, o versículo 21 fala isso. Irmãos, o coração desse homem ficou amargo. Amargou. Olha, um coração que estava fazendo a obra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã, com o nosso relacionamento com Deus, porque mesmo às vezes aqui na frente cantando ou tentando buscar a presença do Senhor, nós temos que estar sempre vigiando para que aquilo que está dentro de nós não supere aquilo que Deus está querendo para nós, porque Deus não queria só um Asaf cantando, só um Asaf liderando, só um Asaf que estava fazendo a liturgia do culto, que estava à frente do povo, mas um Asaf que realmente cria em um Deus que era aquilo que ele esperava que fosse para Asaf. E a gente vai ver isso. Quando buscamos estar na presença do Senhor, recebemos tudo aquilo que precisamos. Ele diz no versículo 33: contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Ele se lembrou: eu sempre estou contigo. Com tudo isso que está acontecendo, o Senhor está de mãos dadas comigo. Irmãos, eu sempre falo da questão da mão dada. Eu, quando me lembro de mãos dadas, eu me lembro do meu pai pegando na minha mão, e minha mãe também pegando na minha mão e me conduzindo. Eu morava ali na Vila Ipiranga. Meu pai e minha mãe sempre me pegavam pela mão desde garotinho, me levavam para a igreja, não soltavam da minha mão, apesar de ter pouco carro naquela época da minha infância, mas os carros também vinham bem rápidos ali naquela área do Fonseca, e eles estavam sempre segurando na minha mão. Eu me lembro que um dia eu estava de mão dadas com a minha mãe e de repente eu vi uma coisa voando no asfalto, e eu larguei da mão da minha mãe
e fui em direção ao asfalto para pegar, achei que fosse uma nota. Me lembro disso daí direitinho. Eu fui pegar uma nota. Quando eu fui pegar a nota, passou um carro. Mas eu ainda estava em cima da calçada. Mas como criança, eu ia ir para o asfalto. Porque eu dependia da minha mãe para me orientar. Dependia dela. E quando eu peguei aquele papel, era simplesmente um papel, não era uma nota. A minha mãe, ela pegou na minha mão e falou assim: agora você não solta mais da minha mão, porque eu vou apertar a sua mão para que você não solte mais da minha mão. E eu fui. Eu fiquei tão sem graça, né? Eu era criança, mas eu me lembro. Eu fiquei tão sem graça pela bobagem que eu fiz de ir para ali, porque eu senti assim o vento do carro passando perto da minha cabeça. Aí minha mãe chegou e falou assim: Vadinho, ela chamava meu pai de Vadinho, esse menino soltou da minha mão e foi em direção ao asfalto, Vadinho. Aí meu pai só balançou a cabeça assim, porque foi um momento de desorientação minha, quando eu soltei das mãos da minha mãe. E olha, com a declaração que a gente vê de Asaf aqui, parece que Asaf, em um dado momento, ele soltou das mãos de Deus. E aí quando ele solta das mãos de Deus, ele passou a não depender de Deus e olhar para aquelas pessoas que também achavam que não dependiam de Deus, e estavam prosperando, estavam tendo uma vida mais fácil, estavam melhor do que ele. Ele falou: Senhor, o Senhor me dá a mão, o Senhor me sustém. Eu sou uma criança que depende do Senhor. E Pedro, quando ele vai escrever à igreja, ele fala assim para a igreja assim: buscai o puro leite espiritual como crianças. A gente tem que entender que diante de Deus nós temos todas essas fases diante de Deus. Eu diante dele, eu sou uma criança que depende dele e precisa da sua mão para me guiar. Eu, como criança diante de Deus, eu preciso do puro leite espiritual para me alimentar, porque eu ainda preciso receber desse leite espiritual. E também, como adulto, como maduro, eu preciso também demonstrar isso, a minha maturidade cristã. Em toda a minha condição de servo do Senhor, eu preciso estar sujeito àquilo que eu dependo dele, como criança, como um adolescente, como um jovem, como um adulto espiritual diante do Senhor. E Asaf, ele vê que tudo aquilo que ele precisava estava em Deus. Se ele precisava da mão de Deus, a mão de Deus estava segurando a mão dele para que sustentasse a vida dele. E assim na Bíblia a gente vê a dependência nossa de Deus. E Asaf precisava depender de Deus e segurar nas mãos do Senhor. Em último lugar, quando buscamos estar na presença de Deus, precisamos saber que podemos ter um Deus que nos supre toda a necessidade. Nos versículos 23 e 26 diz assim: contudo, sempre estou contigo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Irmãos, eu estava falando com a Cristina. Gosto muito de ver filmes, e o meu grande entretenimento é ver filmes. E eu vi um filme, eu estava vendo um filme esses dias, e no enredo do filme as pessoas tinham perdido a esperança. E havia uma garota nesse filme que ainda orava a Deus, e quando ela pegava o seu prato de comida, ela agradecia a Deus. E constantemente aquela menina estava num lugar e ali ela estava orando de cabeça baixa.
E um dos personagens do filme virou e falou assim: como é que você consegue manter a sua fé num momento tão difícil? Eu não posso perder a fé, porque ela é o principal nesse momento. Uma das frases que ela falou foi essa. E depois um outro personagem virou e falou assim: e aí, o que você pediu a Deus que você está precisando dele? E aí aquela menina lança uma frase que eu achei aquela frase espetacular. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Eu falei: não é bem assim que funciona. Eu não peço a Deus aquilo que preciso para mim. Eu peço a Deus que Ele me mostre aquilo que eu preciso fazer para Ele. Para pensar nisso. Eu não peço a Deus aquilo que eu preciso para mim. Aquela menina estava dizendo: aquilo que eu preciso para mim, Ele já me dá, Ele já é para mim. Ela estava dizendo isso. Mas aquilo que eu preciso fazer para Ele, por Ele. Porque aquilo que Ele já faz para nós já é tudo, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Ele nos sustém. Ele nos dá tudo aquilo que precisamos. O mais precioso, e aqui em outras traduções ele diz que a minha porção é o Senhor. Asaf fala isso. Enquanto os outros procuravam prosperidade em outras coisas, a minha porção é o Senhor. Asaf fala isso. Já temos aquilo que é de mais precioso, o Senhor na nossa vida. Nós precisamos saber aquilo que nós podemos fazer por esse Senhor. Asaf era um homem que entendeu que Deus já o sustentava, tudo aquilo que ele precisava estava em Deus. Irmãos, agora a gente tem que entender aquilo que a gente precisa fazer também para Deus. É para Ele que nós temos que viver quando nós entendemos isso. Não olhar apenas para as nossas necessidades, mas a necessidade na obra do Senhor. Aquilo que eu preciso apresentar diante dEle. Eu tenho certeza que depois que ele escreveu esse salmo e que ele colocou isso como um cântico dentro da liturgia do culto, ele falava assim: agora eu não tenho dúvidas, agora eu vou viver para adorar a Deus e servi-lo, porque isso é o mais importante na minha vida. Eu não vou olhar para o lado, não vou olhar para a vida de ninguém, não vou olhar para as coisas desse mundo, vou olhar para aquilo que é mais precioso para mim, que é o meu Deus, e vou adorá-lo de todo o meu coração. Vamos pensar assim, irmãos, ter o discernimento que vem de Deus, para que nenhuma dúvida paire em nossos corações, para nos dedicarmos ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus com mais 2 cânticos, lembrando, que 5 horas da tarde vamos estar começando o culto na praça. Então eu quero convidar os irmãos para estarem ali na praça em São José do Embaçaí. Ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar o nosso Deus. Ousado amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Obrigado. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vem com Josué lutar em Jericó.
Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba o monte! Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo curso desta manhã. Abençoe, Senhor, durante todo o dia, Senhor, esse dia dedicado ao Senhor. E que possamos, Senhor, estar fazendo a sua obra hoje de tarde, ali naquela praça. O Senhor possa ir na frente, preparando aquele lugar e também preparando os nossos corações para prestarmos um louvor em espírito e em verdade a Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.